Fala galera, e Tales of the Walking Dead teve seu encerramento e ficou aquele gostinho assim de podia ter sido muito melhor essa antologia, que essas 6 histórias podiam ter sido escolhidas de uma maneira melhor, ou principalmente que 5 histórias ali podiam ter sido muito melhor escolhidas, planejadas e simplesmente ali contadas pra gente. Cara, tirando o episódio 3, vamos falar a verdade, assim, que é o episódio da Dee junto com a Lydia, que é mais um ponto de história até a Dee se realmente se tornar lá alfa, aquele momento que ela encontra a Era, encontra os sussurradores e tudo mais. Tirando esse episódio, os outros episódios tiveram muitos problemas na maneira como estavam sendo contadas as histórias e também as suas motivações para chegar no ponto do fã realmente se importar com tudo ali que está acontecendo lá, principalmente com os personagens. Então o que acontece? Se a gente tiver uma segunda temporada de Tales, além de poder ver novamente assim uma continuidade da história da Dee, o relacionamento dela com a Era, a relação toda em relação aos sussurradores lá até o ponto de se tornar alfa, que seria muito, mas muito massa. O Screen Rant separou uma lista de algumas histórias dos quadrinhos que não apareceram ainda na série de TV e dificilmente vão aparecer, teriam como um espaço realmente para aparecer dentro de Tales of the Walking Dead. E a primeira história que eles separam assim é de Billy Green e suas irmãs gêmeas, né? Que por mais que o Billy e as irmãs não tenham aparecido na série, seria muito interessante a gente ter essa aparição em potencial para mostrar como que era o funcionamento da Fazenda antes, principalmente, do grupo do Rick Grimes e tudo mais, chegar lá e de tudo que aconteceu ali em diante na segunda temporada. Então ia ser, sim, um momento bastante interessante para a gente poder ver esses personagens, né? O segundo ponto seria essa edição especial que teve da história do Tyrese, quando ele tá lá naquele momento ali de começo do apocalipse, e ele sai, né, para encontrar mantimentos para levar de novo para o bunker onde está a Sasha e o namorado da Sasha. Esse ponto seria muito interessante para a gente ver, porque o quanto que a gente teorizou que daqui a pouco o personagem lá do Terry Crews conhecia o personagem do Tyrese, e aquele bunker onde ele estava lá realmente era o bunker que o Tyrese e a Sasha depois ficaram. Quanto que foi falado, não tem nada sobre isso. Então seria mais um ponto legal pra gente ver de dois personagens, principalmente, que foram muito importantes, cara, pra uma parte da história de The Walking Dead. Pô, o personagem, o episódio que, principalmente, o personagem do Tyrese nos deixa, é um episódio muito, mas muito bem feito. Extremamente dramático aquele episódio. Então, pô, são dois personagens que a gente se importa. Ia ser muito massa a gente poder ver eles de novo. Um outro tópico aqui seria essa ascensão do governador, né? E tudo o que aconteceu com ele lá, até ele realmente se tornar esse governador que a gente viu acontecendo ali, né? E tem realmente, assim, uma parte de um romance escrito pelo Kirkman e pelo Joey Bonassinga, que é intitulado Rise of the Governator, que seria um ponto bastante interessante para a gente realmente pegar e ver muito mais desse personagem, né? E principalmente nesses momentos antes dessa ascensão dele acontecendo. E o David Morrison, né, já falou que, cara, que ele voltaria sim a interpretar o personagem ali. Que obviamente que não existe nenhum tipo de oferta, mas que ele estaria sim aberto a retornar a fazer o governador novamente na série. Então, cara, seria mais um ponto muito legal pra gente poder ver assim. E, obviamente, personagens que nós temos sim um momento de aproximação. Nós realmente gostamos do personagem, não importa se ele é vilão, se ele é mocinho, não sei o quê. Nós gostamos do personagem. Ou seja, é diferente a gente ver histórias relativas a personagens assim. A outra seria uma história pré-apocalíptica do Abraham, que também seria uma outra possibilidade que foi muito ventilada lá. Assim como o personagem do Tyrese, o personagem do Abraham, o personagem do Glenn, foram coisas desde 2020, quando teve o anúncio de Tales, personagens que tiveram seu nome muito ventilados para a gente poder ver episódios ali especiais de acontecendo, mas acabou tendo episódios ali com personagens realmente originais para aparecer pra gente. Outro ponto que eles colocam é que os Hunters, né, os The Hunters, que seriam os caçadores que inclusive apareceram na parte de Terrinos lá, como que eles se tornaram os canibais, só que eles têm um desenvolvimento muito maior nos quadrinhos, que eles também poderiam ser mais um grupo a ser realmente desenvolvido em algum episódio especial de Tales, já jogando toda a sua relação para Terrinos, né? Que também seria muito mais interessante da gente poder ver essas ligações todas acontecendo. Tem também um outro quadrinho que se chama Negan Lives, né, que teria mais uma parte da história ser contada do Negan, diferente do que a gente viu lá no Here's Negan.
depois que o Negan realmente se assume, né, e ele começa realmente a tomar o controle dessa personalidade que ele se torna após o falecimento da Lucille, e ele tem a sua vingança, a gente veria a continuidade dessa história e principalmente a origem dos Salvadores. E essa origem dos Salvadores seria algo muito importante para a gente também ter esses conhecimentos, cara, assim como foi o personagem da Dee agora no episódio em relação a uma origem da aproximação dela em relação aos Surradores. Esses pontos são muito interessantes para a gente poder ir tendo esse conhecimento da história, cara, e com o Jeffrey Dean Morgan fazendo um Negan, só isso, entendeu? Por mais que esse tipo de episódio eu acho muito difícil de ter, porque Jeffrey Dean Morgan, ele já tem uma spin-off dentro do nosso universo do Walking Dead, ele vai gravar The Boys, cara, dificilmente ele estaria num episódio específico aqui de Deus para contar, mas que seria massa, seria muito, mas muito massa. Uma outra ponta seria a gente ver uma parte da história da princesa nos momentos todos que ela ficou vivendo sozinha lá na cidade. E esse, né, querendo ou não, assim, é um ponto bastante legal pra gente ver de como que essa pessoa conseguiu se virar sozinha por tanto tempo lá, né, e tudo que foi acontecendo também na sua mente. Por mais que a gente já tenha visto nos episódios especiais lá da 10ª temporada, algumas coisas relativas à própria cabeça, né, o que está acontecendo na mente da princesa e as coisas que vão acontecer ao seu redor. Mas, cara, a gente ver ela nesse andamento da cidade sozinha, como se fosse quase uma sua lenda, ia ser muito massa também. E outro ponto aqui, uma história ainda inicial do Mercer. E até pode ser um ponto dele de aproximação em relação ao Commonwealth. Mas o Mercer também é um personagem que está tendo muita força, por mais que ainda não tenha um desenvolvimento gigantesco dele. O desenvolvimento dele na 11ª temporada está indo muito bem. A aproximação dele com a princesa, as questões dele de relacionamento, está muito bem. A questão dele realmente como líder, como soldado, está muito bem. A questão toda de conhecimento dele em relação ao todo da política de Commonwealth, está muito bem. Está tudo em andamento. Mas seria muito massa a gente poder ver coisas iniciais sobre o personagem também. E o último aqui que eles colocam, cara, é de um personagem que inclusive já foi muito citado, de daqui a pouco poder aparecer no spin-off lá do Daryl, que é o Jeffrey Grimes, irmão do Rick Grimes, que durante o Apocalipse estava lá preso, né, na Espanha quando tudo mudou. Se vai realmente aparecer ou não esse personagem, cara, é uma incógnita gigantesca se eles vão ir por esse lado. Até acredito que não vão, tá? Porque a gente não tem menções sobre ele na série principal que realmente façam valer a pena uma, né, parte de realmente contar a história dele ali, seja numa spin-off ou seja num episódio especial de Tales. Daqui a pouco eles podem pegar e darem, né, pegarem o contexto do personagem, o princípio dele que acontece nos quadrinhos, para contar um episódio dentro de Tales of the Walking Dead, mas jogar para outro personagem. Isso pode acontecer. Daqui a pouco isso pode ter alguma conexão com a spin-off do Daryl lá, quem sabe, entendeu? Mas se isso tudo acontecer, para mim vai ser uma grande surpresa. Porque eu não acredito que a gente vai ter o Jeffrey Grimes aparecendo em qualquer participação dentro das séries de televisão que a gente tem do universo do The Walking Dead. Galera, coloca nos comentários o que vocês acharam dessa lista toda. Quem que vocês acham que poderia ter, ou quem que vocês gostariam que tivesse uma história contada dentro de Tales. O que vocês acharam de Tales of the Walking Dead? 6 episódios. Gostaram, não gostaram? Também tiveram ressalvas? Coloca nos comentários, vamos continuar conversando. Não esqueçam que aqui na descrição do vídeo tá nosso grupo do Telegram também. Se é fã desse universo do Walking Dead, não entrou no grupo, entra, galera, porque lá tem uma galera muito, mas muito massa. E dia 2 de outubro tá chegando pra nossa, finalmente, aparição da parte 6 de The Walking Dead. Então, galera, vamos lá, vamos conversar, vamos se juntar. Nós todos somos fãs desse universo de The Walking Dead. Take 04, viva o sonho aqui.